Muito bom dia, tá começando mais um Morning Call aqui da Liberta, sua primeira hora, onde a gente comenta aí sobre os panoramas pro dia atual. Muito prazer, eu sou Thailís Zatti, produtora de conteúdo aqui da Liberta, e comigo aqui Felipe Nogueira, nosso assessor da Liberta Investimentos. Bem-vindo, Felipe, Oi, novamente. tá, eu e o pessoal de casa, tudo bem? Bom, hoje é dia 16 de janeiro de 2023, a gente tem uma pauta longa hoje, começando aí por Estados Unidos. Hoje é feriado por lá, então a gente já pode esperar pouca liquidez para os mercados devido a esse feriado. Na última sexta-feira, o S&P 500 fechou com alta de 0,33%, Nasdaq com alta de 0,71%, Dow Jones fechando com alta também de 0,40%, muito em função do dado de CPI que saiu, dado de inflação dos Estados Unidos, mostrando que possivelmente na próxima reunião aí do Fed a gente vai ter uma redução do aperto do ciclo monetário do país, provavelmente uma alta de 0,25. A gente falou bastante disso, aprofundou um pouco mais o assunto no nosso Morning Call de sábado. Também fica aqui a dica para você dar uma olhada no nosso Morning Call. A gente chamou aí o Kaplan, que é um analista técnico também, né? O Felipe O Gregory. participou, o Gregory, nosso outro assessor aqui da casa. Então ficou muito bacana o programa, tá? Bom, vamos falando de Europa, e aqui deixa eu mudar o. Pronto. Estamos muito jornalísticos neste programa. Bom, Europa, as bolsas por lá rondam a instabilidade nessa manhã de segunda-feira, tá? E todos de olho no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que começa hoje. Também as bolsas vão reagindo um pouco positivos, eu diria, por causa desse dado de inflação aí. Os mercados acabam sendo contaminados por esse bom humor, esse otimismo dos investidores, tá bom? Bom, destacando aqui que alguns líderes, já puxando aí de novo esse Fórum Econômico Mundial, que acontece todos os anos em janeiro, em Davos, né? Alguns líderes não vão comparecer neste ano, em função aí das crises, né, que cada país se encontra. A gente tem aí um 2023 complicado para muitos países. Destacando que o chanceler alemão Olaf, e aí o sobrenome. Schultz. Muito obrigada, Felipe. Vai ser o único líder do grupo do G7, né? Definido aí para participar do fórum neste ano. Falei um pouco de Europa, quer destacar mais alguma coisa antes de entrar aqui em Ásia? O interessante é que a gente viu as criptomoedas, inclusive, fazendo um movimento bem forte, aí, trabalhando já na casa dos US$ 20.000, o Bitcoin. Com alta de mais de 20%. É, Isso? isso principalmente em função do pessoal com maior apetite a risco, depois que o CPI mostrou que a inflação está caindo. Ethereum também com alta de mais de 16%. A gente pode ver aí uma retomada de novo das criptos. O Fernando Urich estava até mais feliz ali no corredor, né? Eu também. Tá? E então o pessoal está com mais apetite a risco, isso deve favorecer um pouquinho as empresas de tecnologia, criptomoedas também. E mas basicamente isso, o pessoal viu que a inflação ela começou a ceder, não está dentro da meta ali dos 2%, né, que o Federal Reserve tem como objetivo. Afinal, está ainda em 6,5%, se não me Por engano. isso que também é muito cedo da gente falar de uma retomada definitiva das criptos. Exatamente. Mas já deve fazer, quem gosta de ali de análise técnica, né, antes de entrar naquele spike de alta, você tem aqueles testes que você faz, o mercado já está disposto a comprar, aí de repente diminui a volatilidade, faz uma congestão de fundo, faz figuras Uhum. tipo fundo duplo, né, cup and handle, quem gosta de análise técnica sabe o que eu estou falando. Mas faz aquela congestão de fundo, então provavelmente a gente deve ter essa região daí como uma região importante para quem está procurando compras. Perfeito. Entrando em Ásia, então, as bolsas de valores fecharam sem uma direção única nessa madrugada. A gente tem índice Nikkei fechando com queda de 1,14%, principal índice da China, Xangai Composite, fechando com alta de 1,58%, e o índice em Hong Kong fechando com alta de 0,04%. Destacando um pouco da Ásia, a gente viu aí na semana passada a retomada, a abertura de novo comercial por lá, tá?
devido ao fim das restrições da política de Covid-0, depois de 3 anos, né, da Ásia mergulhada aí numa pandemia. Porém, a gente tem números de novo de contaminados pelo Covid. Certo, Felipe? A gente teve cerca de 60 mil mortes agora por Covid. Desde o fim das restrições, né? Desde o fim das restrições. Então, provavelmente, por mais que a gente tenha essa reabertura, não foi descartado isso, né? A gente vem acompanhando, principalmente a mídia lá fora, eles falando que provavelmente vão ser esses ciclos de abertura e fechamento, É uma que nem novela, aconteceu praticamente, aqui. é impressionante. Mas que eles seguem com plano de recuperação econômica, de reabertura. E fala-se muito que talvez as quarentenas, assim, por ter isolado demais e não ter permitido a imunização de rebanho, que sejam Pode ser as causas desses uma movimentos mais consequência violentos, disso. né, de mortes, né, nesse estágio. Perfeito, perfeito. Vamos entrar em Brasil? Só China também, isso acabou fazendo com que o preço das commodities recuasse um pouquinho. O petróleo Brent, principalmente, caindo 0,43, está sendo negociado a $84 Minério de e ferro. 91 cents. O minério de ferro também chegou a cair, agora tenta se recuperar em Dalian com alta de 0,88. Perfeito. Entrando em Brasil, na sexta-feira, o índice fechou com queda aí de 0,84%. Muito em função do pessimismo, principalmente do setor de varejo, dada a novela da Americanas. No sábado, a gente gravou o Morning Call de sábado, porém, né, já deixando aqui vocês cientes que a gente grava ali na sexta-feira, final de tarde, ainda não tinha saído aquela notícia bombástica do novo valor da dívida da Americanas, né, que seria, no caso, 40 bi. Então, queria que principalmente tu comentasse um pouco disso, Felipe. E já destacando que durante o final de semana essa novela foi se desenrolando mais um pouco. E a Americanas foi à justiça para pedir tutela de emergência, que é um tipo, na verdade, de pedido de recuperação judicial, né? E a gente ficou, então, ficamos cientes de que o rombo seria muito maior, seria de 40 bi, o dobro do que tinha sido anunciado em fato relevante na quarta-feira. Muito provavelmente hoje, Americanas, o papel vai abrir despencando, né? Então, muito em função aí dessa novela do final de semana. E a gente teve também BTG fazendo uma participação especial nesta novela, dizendo aí que basicamente é um esquema de fraude com o que a Americanas fez, né? E que ela tá usando aí a justiça como garantia, ou seja, ela fez e agora tá usando a justiça como garantia para ter certeza que nada vai acontecer no curto prazo, né, com a empresa. Isso, obviamente, vai respingar aí no setor no dia de hoje. A gente já pode esperar essa movimentação de queda no setor e também, talvez, no setor financeiro. Mas, enfim, Felipe, queria os teus comentários, principalmente aqui, porque o Felipe é formado em Direito, é isso? Eu vou me arriscar, tá? O pior de tudo, quem for do meio jurídico vai saber. Eu trabalhei com o Penalva Santos, que é fundador da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e falava muito de falência. O filho dele também era super importante na parte de falência e Temos um recuperação judicial. especialista aqui para Só que eu não sei nada. A minha entrada em análise de empresas foi por causa disso, inclusive. Basicamente, o que a gente tem, né? A gente falou de recuperação judicial. Eles entraram com recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? Vou fazer uma pincelada, desculpa se eu falar alguma besteira ali. Mas a gente não decretou o fim da empresa. A recuperação judicial ela tem por finalidade justamente recuperar a empresa. Então, a gente tem a nomeação de um administrador, de uma pessoa que vai cuidar da suspensão e negociação desses créditos e viabilidade, né, da continuidade da empresa. Até então a gente busca continuidade da empresa, porque a gente pensa na função social da empresa, geração de emprego, contribuição tributária, né? Só que as pessoas chaves dentro da empresa, a gente precisa tê-las, né, na gestão, porque não vai ser o administrador nomeado ali que vai simplesmente fazer um turnaround na empresa, né? Então, nesse momento, a gente tem essa discussão
em falar quais medidas e mostrar junto com os credores, né, e com o juízo, quais medidas que a gente vai tentar fazer para recuperar a empresa. Não conseguindo recuperar a empresa, aí sim que a gente tem as ordens preferenciais de credores, que a gente tem aí o desmantelamento da empresa, né, com a venda, leilão dos bens, né, da empresa, e aí tem a ordem preferencial ali dos credores, né, pensionistas, ordem trabalhista, fisco, enfim, em que a gente vai ter essa ordem de pagamento. De fato surpreendeu, né? A gente chegou a mencionar sábado que o que existiu ali foi apontamentos, né? Quando a gente faz uma venda financiada, né? Com um cartão, com um crediário, por exemplo. Eles estavam anotando dentro do balanço contábil, estava ali dentro de dívidas para terceiro, né? Para terceiros. Só que eles chegavam ao seguinte, poxa, eu só vou receber o pagamento em prestações que vão demorar mais um pouquinho. Então, eu não consigo pagar meu fornecedor de imediato. Então, eles fechavam, colocavam nessa triangulação o banco pegava esse direito creditório, já passava o dinheiro para o fornecedor, já pagava o fornecedor, e aí a Lojas Americanas, à medida que ia recebendo esse pagamento, é passando para os bancos. Só que viu-se que a contabilização, na verdade, disso seria dentro do DRE, que é um outro documento de demonstração contábil. Num primeiro momento, o pessoal achou, tá, beleza, se está contabilizado, 20 bi que seja, o problema máximo seria nos indicadores de alavancagem. Né? A empresa estaria muito mais alavancada do que eventualmente, ou de fato estaria. Quais são os efeitos disso? Quando você vai emprestar um dinheiro, você vai cobrar uma taxa maior, porque o risco é maior. Né? Basicamente, até então estava aí. Os bancos, num primeiro momento, também muitos com fundos de investimentos com ações das americanas, eles também tentaram atenuar. E aí, no segundo momento, e aí vai se aliviando se eu entrar em muitos detalhes, porque eu também não vi o processo, não vi a documentação, não vi as demonstrações contábeis, mas chegou o seu número de 40 bi, né? Inclusive com possibilidade de aporte de 6 bi, inclusive de bancos internacionais, estava se falando, mas não são suficientes para cobrir os 40 bi. E agora a gente vai entrar nessa fase, então, em que a gente vai ter um administrador e vai tentar atuar junto ali dentro da empresa, né, para a gente recuperar as americanas. Se não conseguir se recuperar, a gente tem o fechamento da empresa, decretação de falência com o pagamento ali da ordem preferencial de credores. Mais ou menos esse é o caminho. Obviamente, fica o recado aqui para vocês para tomarem cuidado, né? Ali no final de semana eu vi muita gente falando de, agora é o momento de comprar o papel tá muito baixo, poxa, eu vou aproveitar porque vai subir. A gente não tem todos os fatos, né? Acredito que ninguém do mercado tem aí todos os fatos do que realmente aconteceu. Ainda é muito cedo, e ainda é muito cedo para tomar qualquer, enfim, você entrar numa posição de americanas nesse momento é um pouco complicado. Isso, Concorda? tem um analista de mercado que eu gostava muito, eu e o Kaplan, a gente acompanhava os fóruns da DVFN lá em Uhum, 2007, e uhum. o Coutinho, que era uma das pessoas que apresentava, o Peppa, Pedro Paulo apresentava, o Rafi, que você conhece, apresentava também. Adoro, beijo, Rafinha. E aí o Coutinho, ele falava uma coisa engraçada. Você está dirigindo um avião, né, com um monomotor, com baixa instrumentação, você entra dentro de uma nuvem, né, a tua instrumentação ela deixa de ser confiável. Né? Então você tem um risco grande de bater numa montanha. Então você tem que fazer um movimento de espiral descendente, sair das nuvens, né, até você ter visualização para você não correr o risco de bater a sua aeronave em Uhum. alguma linha de transmissão, né, ou alguma mudança. Acho que é mais ou menos isso. A gente não tem a menor certeza do que está acontecendo dentro de Americanas, né? Eu falo isso com os meus Exato. clientes, né? Muitas dúvidas sobre continuidade das empresas, por mais que a lei seja feita para se recuperar a empresa, né? Visando o pagamento dos credores a qualquer custo, né? A gente vai tentar, num primeiro momento, viabilizar a empresa, porque tem uma função social ali dentro, né? De pagamento de tributos, empregados, enfim. Mas eu ficaria de fora, porque os indicadores, como a gente falou também nas transmissões, são dúbios, né? A gente não tem certeza de nada, né? Exato. Então eu preferia ficar de fora. Já não gosto de varejo por causa das margens apertadas, né? Muita gente aplaudindo o Barça aí, né? O Barça sempre fala, existem duas empresas de varejo, as que já quebraram e as que ainda vão quebrar, né? Mapping, Sears, Mesbla, né?
É um setor Gaston, diferenciado. Casa e Vídeo, o Gerson Zanlorenzo do BTG, inclusive meu amigo, abraço aí pro Gerson, pro Carlos, irmão dele e tudo. Trabalhou, começou na Ponto Frio, que é uma empresa que quebrou também, né? Começou como estagiário na Casa e É. Vídeo. Bom, vamos para notícias corporativas. E aí, trago um destaque aqui, que até foi o Felipe que me chamou a atenção. A gente tem diversas empresas demitindo neste começo de 2023. Números absurdos. A gente tem Toyota demitindo 12 mil funcionários, Carrefour mais de 1.000, Citroën aí 13 mil. Riachuelo, 2.000. Cacau Show, 3.000. Americanas, 20.000. Twitter, 600. E Twitter também fechou o escritório, acho que foi semana passada, né? Aqui no Brasil. Uber 12 mil, Mercado Pago 6 mil, enfim, a gente tem diversos números bem chocantes, né? Que está muito atrelado aí à confiança do empregador. Vou destacar aqui alguns dados. PMI industrial, o último dado caiu de 44,3 para 44,2, PMI serviços caiu de 51,6 para 51, e a confiança do empresário caiu de 51,7 para 50,8. Felipe, bem chocante, né? É, o, a gente, eu tenho uma contradição aqui, né? E aí eu sempre trago os números dos estrangeiros. Os estrangeiros, eles estão posicionados em 1.490, 1.400, não, 149.956 contratos do mini índice e estão vendidos em 5.332 o mini dólar. Diminuíram um pouco a mão na venda do mini dólar. Eles estão comprados, mas com um patrimônio pequeno, digamos assim, e de fácil liquidez. Eles podem fechar o contrato, D mais dois, estão com dinheiro de volta, tiram dinheiro do Brasil, abraço. Né? Inclusive, eles andaram tirando 12 bi na primeira semana do ano, 8 bi na última semana do ano. Eles estão mais confiantes por quê? Por causa de China, da nossa hiperdependência de China. Eles chegaram a ter cerca de 58% das ações negociadas na bolsa, já voltou para o patamar normal, ali mais ou menos 50% das ações negociadas de bolsa, então já realizaram também parte desse lucro daí. E aí a gente tem que se focar no cenário interno e com muito cuidado, né? Porque hoje em dia na internet, né, tudo que a gente fala é cancelamento, briga, o pessoal se batendo, né, se estapeando aí, todo mundo cheio de razão, enfim. Mas entrando em questões econômicas, a gente vê que o PMI está caindo, né, de indústria, o PMI de serviços está caindo, a confiança do empresário está caindo, por quê? A gente teve, por exemplo, o salário mínimo subindo, né, e a gente tem uma tabela de imposto de renda que não é atualizada desde 2016, você vai ter aquele funcionário que ganha um salário e meio, por exemplo, ele vai passar a ser contribuinte no imposto de renda. Então, obviamente, que os sindicatos agora, nos acordos de convenções coletivas, o que eles vão querer fazer? Reparação salarial. Eles vão querer preservar o poder de compra do empregado. Né? Se a gente tem um cenário de dúvida, né, político, né, quase que caótico ali, a gente tem uma previsão de queda nos lucros. Né? O que o empresário vai fazer? Putz, se eu vou ter esse impacto nas próximas negociações de acordo, convenção coletiva, porque eu vou ter que fazer a reposição salarial e a minha previsão de lucro é menor, deixa eu adequar meus funcionários. Né? Então, isso daí já é o primeiro ajuste. Outra questão que também está impactando para os empresários, que são quem contrata de fato, quem gera PIB. Né? Disputas tributárias. O Haddad já falou que no caso de dúvida ali em questões tributárias que sejam discutidas no CARF, né, se pagam ou não determinado tributo sobre determinada base de cálculo, o governo passaria a ter um voto de Minerva. No caso de dúvida, de empate, o governo decidiria, obviamente que o governo vai decidir pró-governo, né, em dúbio pró-governo, né, e não em função dos empregados. Então, todas aquelas disputas judiciais que você tinha provisionado um possível crédito tributário que estava sendo negociado, aquilo ali já perde um pouco a previsão de que você vai ganhar alguma coisa.
né? Tá se falando muito em como que vai ser o impacto da reformulação dos direitos trabalhistas, né? Se tentou, no primeiro momento, volta do imposto sindical. O Lula, no primeiro momento, disse que não, né? Mas tem muita crítica do Lupe, por exemplo, sobre a legislação trabalhista, né? Estão indo em cima, por exemplo, de profissionais autônomos, né? Como o Uber, né? Como o entregador de comida em casa, né? O pessoal, nesse cenário de dúvida, ele fala, quer saber? Deixa eu conter meus investimentos até esse cenário aí se acalmar e até a gente tomar alguma medida. Ninguém vai fazer investimento num cenário de dúvida. E acho que é por isso que a gente nunca viu tanta gente tirar dinheiro do Brasil. Acho que foi por isso que a gente trouxe, inclusive, o Greg para falar no sábado, né? A gente está fazendo esse encontro a gente fez dia 11 agora com o Leandro Ruschel falando como investir no estrangeiro, né, nos Estados Unidos. Vai ter um novo evento agora dia 18, tá? Em princípio ele é exclusivo para clientes da Liberta, então tem um joinha, né, compartilhem com os colegas, mas acho que tem um link, né, que vocês colocam embaixo ali para o pessoal entrar. E no caso de dúvida, procura a gente, né? Show. Para finalizar, vamos comentar a agenda do dia aí. Hoje a agenda daqui no cenário doméstico é bem vazia. A gente teve o Boletim Foco saindo agora às 8h25 da manhã, destacando só que o IPCA para 23 teve um leve aumento aí, a projeção de 5,36% para 5,39%. O PIB de 2023 teve uma leve queda na sua projeção. E a Selic também para 2023, projeção aumentou de 12,25% para 12,50%, tá? Também destacando que hoje quando a gente comentou ali a Europa, falamos, né, do Fórum Econômico Mundial em Davos, a gente vai ter o Haddad por lá, já anunciando as primeiras medidas econômicas aí do novo governo. Às 11 da noite hoje, a China divulga aí uma série de indicadores relevantes para a semana. Na quarta-feira, a gente tem livro bege nos Estados Unidos e decisão de juro no Japão. Deixa eu ver o que mais. Balanços de bancos e Netflix hoje nos Estados Unidos. Isso? Confere, é hoje mesmo? Acho que sim. E PIB do quarto trimestre da China saindo, é um dos indicadores importantes de hoje à noite por lá, tá bom? E vamos continuar aí acompanhando essa novela da Americanas. Valeu, Felipe. Obrigado, Thay. Obrigado, pessoal de casa. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.